Pronto. Criou-se essa tradição de gravar, apesar de eu achar que isso não é muito conveniente, porque o ideal é que a gente consiga reunir as causas e condições para estar presente no ensinamento. Quando eu comecei no Dharma, lá com o Lama Trinley, lá no KPG, não havia gravação do ensinamento. Então, nós tínhamos que estar com a mente totalmente disponível, porque aquele era o momento de receber o Santo Dharma, não havia gravação. Mas depois, por compaixão, né, do próprio Lama Trinley, aceitou então essa opção de se gravar os ensinamentos para que as pessoas que não conseguiram reunir as causas e condições tenham a oportunidade de ter esses ensinamentos depois, né? Mas o ideal é que a pessoa realmente consiga liberar dos obstáculos, porque isso mostra que é realmente um praticante aplicado. Né? Quem não conseguiu, né, porque está de plantão no trabalho, ou está de cuidador de uma criança muito pequena, ou de um idoso e tal, aí tem a oportunidade de ver depois. Né? Os outros que não estão nessa categoria deverão, então, fazer um esforço realmente de se liberar dos obstáculos para estar presente mesmo, né? Porque esse é o momento, né? O momento que está acontecendo o ensinamento é agora, né? Depois a gente já não vai ter a mesma condição de mente. Bem, então, como nós estamos aqui seguindo, nós estamos vendo o capítulo 8 do Bodhisattva Charyavatara, Guia de Conduta do Bodhisattva, onde se trata da paramita da concentração ou da meditação, que vem a ser a quinta paramita que antecede a paramita da sabedoria. E nós chegamos na estrofe 121 do texto. Né? Esse capítulo é um capítulo bem longo, nós ainda temos ainda mais 5 domingos ainda pela frente, onde nós faremos a conclusão da exposição desse texto, né, gente? Isso aqui é só um momento de explanação para vocês e para que vocês tomem o gosto de realmente estudar e praticar o Santo Dharma, né? Não tem assim o objetivo de fazer um resumo do livro aqui e está tudo bem, ficar só por aí. É realmente para estimular vocês a seguirem no caminho. Então, essas estrofes que nós vamos ver, essas 10 de hoje, vão tratar basicamente de 2 temas: o karma e liberar-se do auto-apego. Então, nós vamos ver inicialmente, né, tudo com o apoio daquele livro do Dalai Lama, né, que é esse daqui, que é um guia prático dos estágios da meditação, onde nós vamos ver isso, né, o karma e liberar-se da autoimportância. Então, nós vamos ver aonde que isso, dentro do ensinamento do Buda, ele se situa. O primeiro ensinamento do karma está lá bem no núcleo inicial, lá das 4 nove verdades. Então, a gente precisa saber isso, né? E liberando-se da autoimportância está lá nos critérios de progresso do texto de Lojong. É a estrofe número 19. O Dharma tem um só objetivo, que é o quê? Liberar-se da apreensão egocêntrica. Né? E depois tem lá, né? Faça tudo com a disposição feliz, entre 2 testemunhos fique com o melhor, né? Se você consegue fazer distraído, é sinal de que a mente está treinada. São os 4 sinais de progresso na prática do Santo Dharma. Mas esse primeiro aí o Santo Dharma tem um só objetivo, né, liberar-se da apreensão egocêntrica, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Tá? E o do karma, nós veremos aqui, tem bastante coisa que o Dalai Lama trouxe para a gente. Tá? Então, só para vocês localizarem aonde que isso está. Então, como nós estamos no estágio assim, mais avançado, nós vamos ver ensinamentos que são do Mahayana, ou seja, esses ensinamentos vieram 1000 anos depois do Buda Shakyamuni. Então, são ensinamentos mais tardios. Então, o Dharma já havia evoluído bastante, e aí, nessa época, foram os sutras Mahayanas. Então, para muitos praticantes, então, ver a meditação sobre a igualdade, né, os 7 pontos de causa e efeito, a meditação de Tonglen, pode causar muito desconforto, porque não entendeu ainda o que está lá atrás, o que o Buda ensinou há 2.500 anos atrás. Então, nós vamos trazer aqui pequenos resumos, né, de 4 historinhas, mas nós vamos começar com uma que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, mas eu vou trazê-la de novo.
né, em respeito também pelos, né, as pessoas que chegaram depois disso. Então, essa história é muito importante, e é importante que a gente reflita profundamente sobre essa história. Que é a história do Brahmane, que via lá, né, o Buda estava lá em Jetavana, dando ensinamento, e chegou um Brahmane, viu aquela comunidade lá, recebendo os ensinamentos do Buda, né, alguns atingiu o estado lá de arrasto, e o Brahmane chegou, então, no Buda, né, depois que acabou a explanação dele, chegou para o Buda e perguntou, Senhor, no que essas pessoas que seguem o seu ensinamento, no que elas acreditam? Aí o Buda respondeu, muitos de vocês já sabem a resposta. As pessoas que seguem o meu ensinamento não acreditam em nada. As pessoas que seguem o meu ensinamento não acreditam em nada. O Buda não repetiu, não. Eu só estou repetindo para dar ênfase nisso. As pessoas que seguem o meu ensinamento, né, Pariyati, Patipati, Pativeda, que é o quê? To, Sangon. As pessoas escutam, refletem sobre aquilo e põem em prática os ensinamentos. Então, ouviu sobre o karma, ouviu sobre a impermanência, reflete sobre isso. Será que as coisas são assim mesmo? Quer dizer, que a lei da causalidade, ela existe, ela é aplicável? A impermanência, e assim por diante, com todos os ensinamentos do Buda. E aí depois coloca em prática. Então, nós, como, né, discípulos do Buda, precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A nossa função vai ser o famoso Tossangon. É isso que nós vamos fazer ao longo da nossa caminhada até o despertar. Não tem crença nenhuma. É claro, né, que nesses 2.500 anos, por conta de condições sociais, políticas, econômicas, necessidades de propaganda, como a gente já viu aqui no ensinamento passado, né, um texto que fala exatamente sobre isso, vários elementos foram colocados, né? Teve aquele Buda, né? Eu nem sei como chama, que é aquele Buda da prosperidade, né? Que ele é bem gordinho e tal. Aquilo foi porque na China havia uma fome imensa. Então, como as pessoas estavam desesperadas com fome, né? Ser humano, né? Tem um corpo, tem fome e tal. Então, se criou aquele budinha da prosperidade, né? E é bem popular isso, inclusive muitas pessoas né, leigos associam aquela imagem do Buda, né, mais gordinho, ele como a imagem do Buda, né? Eu até inclusive conheço uma pessoa que não é budista nem nada, e na casa, você entra na casa, tem lá um Buda, uma imagem inclusive muito bonita, né? Eu não sei nem onde ele conseguiu uma imagem daquela, e todo mundo que entra tem que jogar uma moedinha, né? E aí a primeira vez que eu fui lá, eu falei, mas por que tem que jogar a moedinha? Não, porque é para trazer prosperidade. Eu falei, não, então tá bom, então faz parte daquela história lá. Então, nós precisamos limpar de todos esses elementos que surgiram depois por conta, né, de situações, como, por exemplo, dessa da fome, né? Por exemplo, também se criou imagens e tancas e tudo mais, porque as pessoas não sabiam ler, mas nós precisamos ficar lá no Dharma raiz, o que o Senhor Buda ensinou e o que tem naquilo ali de ensinamento do Senhor Buda. No caso dele da fome, era por compaixão, se criou essa imagem do Buda mais rechonchudinho, porque as pessoas, né, imagina, sem saber ler, né, com fome e tal, não, então, olha, é o Buda da prosperidade, vai trazer prosperidade. Bom, enfim, só para vocês entenderem isso. Mas essa historinha do Brahmane é fundamental que a gente compreenda isso e reflita profundamente, para ver se a gente não está partindo nessa história de ficar acreditando em coisas, né? Enfim, qualquer coisa que seja. Então, isso é muito importante. E aí, o que vem quer dizer, esse é o primeiro ponto lá para a gente ver, né? E daí, em decorrência disso, o que nós vamos ver, né? Ah, mas tem as 3 fés, né? Que está lá, a preciosa existência humana. Ah, mas como assim, né? Eu não acredito em nada e tem as 3 fés. Gente, essa palavra foi, assim,
é muito difícil de encontrar uma tradução lá, desde o Pali, né, no tibetano e tal, para a gente encontrar. Então, essa fé que fala na preciosa existência humana não é uma fé assim, como você acredita no, sei lá, no disco voador, no que quer que seja. É uma fé que nós vamos ver a realidade do que é para a gente acreditar, para a gente ver a realidade daquilo ali. A gente não pode nem falar uma convicção, porque isso é muito perigoso também, né? Convicção é uma coisa meio dura, né? Mas, enfim, é uma certeza que a gente tem, tá? Enfim, é só para vocês entenderem o que vem isso. Então, lá na primeira fé, que é a fé da confiança, gente, isso tudo está no Gampo Preciosa Existência Humana. Primeira fé, né, que a gente vai ter, que é o fundamento da gente. Então, a gente sabe que tem que fazer Tossangon. E o que é a primeira fé? Gente, isso é para saber de cor, porque senão a gente vai ficar patinando séculos, né, no Dharma, né, de vidas em vidas, e não vai saber. Primeira e segunda nobre verdade, e a verdade do karma. Então, você já constatou que a existência cíclica, que o samsara, que essa vida da gente é dukkha, é sofrimento, é insatisfatório? A gente tem que chegar a essa brilhante conclusão, senão a gente não vai no Dharma. Se a gente ainda está achando engraçado, né, divertido, alguma coisa nesse samsara, não está no ponto ainda. Tá bom, vai fazer um meio caminho aí, né, usar o Dharma para aliviar as dores e tal. Muita gente faz isso, né? Mas a gente tem que passar por essa experiência. Tipo assim, olha, essa existência é sofrimento dukkha, né? Sofrimento, dor, né? Que a gente vai trocando, a gente vai ficando mais velho, começa a doer aqui, doer aquilo, é uma doença nova, cada dia é uma novidade que aparece. Esse é o primeiro sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento da falta de natureza própria de todos os fenômenos. Então, é preciso que a gente constate isso. Primeiro, a nova verdade. Sem ela, não vem as demais. Tá? E aí, qual é a causa dela? Que é a segunda nova verdade. A ignorância. Mas ignorância do quê? Né? Não é quem ganhou o jogo, não é a ignorância, né? É um termo assim, um pouco vago e difícil. Né? Ignorância o quê? Dos 4 selos lá. Dukkha, Nikka, Anatta. Volta lá. Os 3 selos, ou os 4 selos, tá? Quando a gente coloca que o Nirvana é a paz. Essa é a causa da ignorância. E aí, por conta da ignorância, o que vem? Desejo e aversão. Porque a gente já viu essa historinha do domingo passado. Tá bom? Então, isso tem que saber. E a outra coisa do karma, gente. Como é que a pessoa se diz seguidor do ensinamento do Buda, praticante, e não sabe a lei do karma? Não tem como, gente. Não tem como. Entendeu? O negócio não vai para frente. Está lá na ilha da fantasia. Então, o karma amadurece no seu autor, ele é certo, ele só se desenvolve e jamais se esgota. E não é só para saber decorado. Né? O decorado ajuda bastante, porque a gente, karma amadurece no seu autor. Só vai se desenvolver. Né? Você planta um grãozinho lá de laranja, você vai colher um laranjal inteiro. Fique esperto no que você faz. Então, é preciso que a gente pegue, como diz o Dalai Lama, internalizar esses ensinamentos e viver de acordo com o karma. A lei do karma. Cada ato que a gente faz, no banho que a gente toma, a gente mata milhares de seres. E não é para ninguém ficar, que horror, que horror. Então, poupa a vida, ou outras vidas, né? Ou crie vidas, né? Crie condições para criar vidas, né? Tem rituais para isso e tal, que já foram uma coisa bem mais tardia, né? Dentro do budismo, mas a gente mata. Não tem jeito, mata. Né? Mas aí faz o ato positivo, quer dizer, aí entram as 4 forças do reconhecimento das faltas. Volta, entendeu como é que é tudo interligado? Então, é preciso que a gente não só saiba o conteúdo que o Buda ensinou, mas que a gente coloque isso no nosso coração e coloque isso em prática. Cada ato, gente, cada coisa que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz,
tem consequências éticas. Com as nossas emoções, não tem esse problema, né? Porque as emoções elas são desprovidas, né, de ético, né? Porque elas simplesmente surgem, não tem nada de volitivo nelas, né? Elas simplesmente surgem, né? É a natureza da nossa mente assim. Então, quando a gente aprende a meditar, nós vamos olhar para essas emoções e deixá-las passar. Elas não têm, né? Elas são neutras, né? do ponto de vista ético, né? A gente pode achar emoções agradáveis, desagradáveis ou neutras, né? Vocês já estão sabendo onde está isso no ensinamento, mas simplesmente deixa passar, né? As agradáveis também? As agradáveis também. Mas as ruins também, difícil, né? Pois é, mas solta. A gente vai aprender a deixar essas emoções todas partirem, né? Elas são, não tem nada de errado, não tem que brigar com as suas emoções. Simplesmente deixe elas partir, tá? O problema chega quando essas emoções se transformam em pensamento, em palavras e atos. Aí entra a ética. Porque nós vamos dizer, decidir, escolher, praticar os atos positivos, que são o quê? A causa da felicidade, que são a causa do despertar. E evitar os atos negativos. Está vendo como é que está tudo interligado? Quais são os atos negativos? Quais são os atos positivos? A pessoa nem sabe. E não é uma lei que o Buda falou, não, tem que fazer isso, né? Não é lá, não é um código moral, não é isso. Mas são os atos que trazem felicidade. Se a gente mata, se a gente rouba, se a gente, enfim, comete um ato negativo, vai trazer sofrimento para a gente, nessa vida e nas futuras, e nas seguintes. Né? E para os seres que estão sendo afetados, quem foi morto, quem foi roubado, quem sofreu uma mentira, quem sofreu uma ofensa, isso também vai acometer. Então, vai trazer sofrimento. Então, é por isso, não é um código moral, é simplesmente por conta disso. Então, o praticante do Dharma precisa ter essa vivência do Dharma, do Dharma como karma aí, constantemente, atento a cada ato nosso. Né? Parece isso muito difícil, mas nós não podemos esquecer que a nossa disciplina aqui é a disciplina da atenção. E precisamos estar atentos à lei do karma. Sem ela, não há progressão. Tá? Então, esses são os dois assim, ensinamentos introdutórios para a gente chegar lá no Dalai Lama. Passamos por muitas coisas aqui, mas, enfim, espero que, pelo menos a maioria de vocês aí, saibam onde estão esses ensinamentos e busquem se aprofundar em cada um deles. Né? Então, vamos falar, ver o que o Dalai Lama fala. Isso está na página 154 desse texto aqui, né, que é esse ensinamento. Então, o que o Dalai Lama vai falar para a gente, né, a respeito do karma e dessa liberar-se da autoimportância? Né? Ele vai dizer: o alicerce e raiz para atingir o despertar é viver consciente da lei do karma. Que é isso que eu falei. Isso é o alicerce. Sem que a gente viva, né, atento a todos os atos que a gente produz com palavra, mente, palavra do corpo, não tem como. Não tem como. A ética é a base, é o primeiro treinamento lá, a palavra correta, a ação correta, meio de vida correta. Né? E os 10 atos. Eu estou passando assim, voando, mas espero que vocês saibam o que a gente está vendo aqui. É o alicerce e raiz. Sem essa vivência, não tem como. Aí ele vai seguir. A interdependência das causas e efeitos se estendem por muitas vidas. Preciso muita reflexão sobre isso. Porque, por vezes, a gente comete um ato negativo, tipo, fala uma palavra ofensiva e tal, tipo, não acontece nada, né? A pessoa estava lá de boas, né, que recebeu a palavra ofensiva, não, tá tudo bem, não deu ruim, né? Como diz o pessoal, né? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. O ato, né, a gente sabe lá pelos escândalos e tal, que deposita lá na oitava consciência,
E esse ato vai amadurecer, não tem escapatória, nessa vida ou na futura. Então, é preciso que a gente entenda essa extensão, né, da experiência da nossa mente. Porque, por vezes, a gente só de observar, não deu, fiz isso e não deu. Não, vai dar ruim, sim, é certo, né? Não tem como. E o ato vai amadurecer em você, não vai no outro, né? O outro, né, ele vai ter outra experiência, né? O Dharma não é transferível, né? Ele está só naquela mente ali. E aí ele recomenda: trabalhe para o acúmulo das causas dos atos positivos. O que é isso? A plena atenção. Que nós vamos desenvolver com o quê? Com a meditação, né? Com a concentração. É desenvolver, através do desenvolvimento da atenção, que nós vamos poder ter uma conduta ética. Senão, nós estamos sob o poder do torpor e qualquer besteira que aparece na vida, a gente vai seguindo, né? O Kalu Rinpoche atual, né? No ensinamento dele, ele fala, o Dharma, ele usa a imagem de um queijo e de um rato, né? Essa imagem hoje em dia é meio, né, tem muito mimimi com ela, mas enfim, o samsara é uma grande armadilha, né? E a gente vai fascinado lá com o ratinho lá atrás do queijo, e a gente cai nessa armadilha. Então, é a disciplina da atenção que nós vamos desenvolver para ter uma vida ética. Ela é a base, é o primeiro treinamento. Aí, outro ponto interessante que ele coloca, né? A lei do karma é uma lei natural. Não foi algo que o Buda instituiu, tem karma, né? Até na linguagem popular se coloca, meu karma, né? Isso aí é meu karma, né? As pessoas falam assim em referência a uma coisa ruim. Mas é uma lei natural de causa e efeito. A gente vai observar as coisas, né? O que acontece e o resultado dos atos. Do que a gente pensou, do que a gente falou, do que a gente fez. Qual é o resultado? Gente, isso é tão importante, tão profundo. Muitas pessoas tomam isso de forma leviana, né? Mas eu pude ver, né, ao longo desses anos aí, desde que eu tomei refúgio, né, a importância que isso teve em cada um dos praticantes. Não é julgando as pessoas, mas ver o que faz. Às vezes, fez isso assim. Quantos, por exemplo, tiveram um encontro com Kalu Rinpoche? Receberam ensinamentos de Mahamudra, iniciações Tara Verde, Lashiduru. Quantos praticaram? Quantos continuam praticando? Aí entra no Dharma entretenimento, né? Que é uma modalidade que se agravou na pandemia, né? Dharma como entretenimento. Não bastava o Dharma Shobha, agora virou Dharma entretenimento. Não, vamos lá. Uma coisa. E aí, por que a pessoa não aproveitou? Porque não tinha bagagem de mérito. Agora, alguns colocaram aquilo para dentro e foram praticando na medida da sua possibilidade, mas com perseverança, com coragem. Mas a grande maioria ficou só no espetáculo. Não é um show. Então, isso tudo é o determinante para como nós vamos caminhar no Santo Dharma. Aí o Dalai Lama segue, né? O Buda é um ser que se tornou desperto devido à prática de perfeita compaixão ao longo de muitas vidas. Outro ensinamento profundo. O Buda não foi só sentar lá embaixo da árvore Bodhi, né? Embaixo da copa da árvore Bodhi, né? Ele não foi simplesmente lá e a clara luz entrou pelo orifício de Brahma, como muitos querem, né? Tipo disco voador, sei lá o quê. Não foi isso, não. Foi ao longo de muitas vidas, né? São quase descritas, 545 vidas, né? São descritas nos Jatakas e nos Sutras, das vidas anteriores do Buda, que ele praticou a compaixão, a acumulação de mérito dele.
Então, foi por isso que ele chegou nessa vida que ele teve lá como príncipe Siddhartha e atingiu o despertar, mas quando todas as vidas dele. Olha os ensinamentos todos entrelaçando aqui. E aí o Dalai Lama recomenda, né? É preciso compreender com profundidade as 4 nobres verdades. Aí algumas pessoas, mas eu já sei. Já sabe? Você já vive de acordo com elas? Qual é a senda óptica? Quais são os 3 treinamentos? Sabe? O que é cada um deles? Né? Você vive de acordo com o que o Buda ensinou ou não? Né? Só, como eu disse no domingo passado, é só um assunto para conversação no boteco entre uma cerveja e outra. Interessante, pega bem, impressiona os boizinhos, mas, enfim, sabe? Não é isso. É colocar assim, sabe? Sofrimento, ignorância, a verdade do Nibbana, senda óctupla. O que eu tenho que fazer? Né? Então, ética, meditação, sabedoria. Quais são eles? Né? O que o Buda recomenda que a gente faça? Né? E o outro que ele coloca, né? O primeiro, compreender as 4 na verdade, que ele coloca essa internalização apropriada, né? Ele fala esse termo exatamente, e a outra, a assimilação correta das fontes de refúgio. Então, qual é a nossa devoção? Nós sabemos, né, que as fontes de refúgio nós produzimos, né, com o poder da nossa imaginação. A gente cria um campo de mérito, imagina as 3 raízes e tudo mais. Mas a quantas anda a sua devoção? Aquele pessoa que está ali em contato com você. A quantas anda a sua devoção? Sabe, não pode fazer aquela vergonha, né? Já que eu lembrei aqui o ensinamento do Kalu Rinpoche, aquela presepada das pessoas com as cartas vazias depois do ensinamento, nem sei assim um nível de maravilhoso, de profundo, de rico que o Kalu Rinpoche deu. Então, qual é a devoção? Sabe? Eu paguei ingresso. Gente, não é ingresso do show, não, gente. Sabe, a quantas anda a sua devoção aos rinpoches, aos lamas, sabe? A quantas anda? Então, ele fala isso, né? A gente não pode esquecer lá do Yadon, que é devoção, compaixão e impermanência. Né? Eu já estou passando um ano aqui de vários ensinamentos profundos. Sem esses aí, né? Sem essas experiências constantemente, não tem como. Porque se a gente não tem devoção, a gente não tem a suficiente humildade de, olha, eu tenho muito que aprender. Por que a gente faz prece de longa vida, né, para o Dalai Lama, para o Karmapa, Kamen Rinpoche, Bokar Rinpoche? Para quê? É para eles viverem mais? Não, gente. Para a gente reconhecer que a gente está na ignorância, a gente precisa das instruções deles para que a gente possa progredir em direção ao despertar. É para isso que se faz prece de longa vida, porque a gente não vai passar para ele, vou rezar para o Dalai Lama. Não é assim que acontece. Para a gente se dar conta do tamanho da nossa ignorância que a gente precisa. Então, é isso que ele fala sobre a assimilação correta das fontes de refúgio. E aí, na compaixão do Dalai Lama, ele coloca, né? Se praticar um ato negativo, aplique as 4 forças do reconhecimento das faltas. O arrependimento é o mais importante. Como eu falei, né, mais para trás, a importância, né, que a gente, no ritual, o que é? É a parte corpo, de corpo, palavra e mente. Mas o mais importante é o arrependimento. Então, arrependimento, né? Aí você usa o suporte, sabe lá, né? O segundo, não é lá? A segunda força do reconhecimento das faltas, né? Da purificação do ato, é a força do suporte, é a força do ritual. Você pode visualizar só o Buda e tal, e falar, olha, fiz isso, né? Estava distraído e cometi esse ato negativo. Depois os atos positivos, né? Aquilo que eu falei, se matou muito o bichinho no banho, porque mata mesmo, salva outras vidas. E o comprometimento da gente não repetir mais aquele ato. Então, todas essas etapas estão entrelaçadas e a gente vai vivendo nessa trama, de acordo com os preceitos do Buda.
Então, isso é o que o Dalai Lama vai falar sobre o karma. E aí ele vai falar a respeito do livrar-se da alta importância. Qual é a importância disso? A gente já viu lá que esse é um critério de progresso. Porque liberando-se da alta importância, que nós encontramos o caminho do altruísmo, que, como ele disse, é a causa do despertar. A gente já falou isso nos domingos passados aí. Tá? Quando nós estamos muito presos à nossa apreensão egocêntrica, o que acontece? A gente tem medo, a gente tem esperança, e o mundo vive disso e explora isso. Tá aí o sucesso das loterias, soube que agora aqui no GDF vai ter uma nova loteria. Mas já não basta outras tantas que o pessoal tem que querer ganhar. E a gente precisa estar muito atento a essas coisas todas, porque é o samsara. Explorando o nosso medo e explorando a nosso medo é a nossa esperança. Nosso medo, você vê tanto seguro que tem. Por quê? Porque a pessoa tem medo de morrer. Medo, não sei o quê, medo, não sei o quê, medo. Porque isso é o samsara, assim, com toda a sua força, todo o seu poder. Isso vem por quê? Por causa da apreensão egocêntrica. A gente sabe isso. Quanto maior, quanto mais robusta é a apreensão egocêntrica, mais medo tem, mais esperança tem. Cada vez que isso vai se dissolvendo, nosso medo vai se dissipando, nossa esperança vai se dissipando. E nós vamos trazer nossa mente para o momento agora. Alguns de vocês, que já viram práticas um pouquinho mais avançadas, a gente convida os demônios todos. Ai, que horror! Gente, o pessoal tem medo também. Que é uma visualização. Não tem como pegar a pereba com o vídeo, não é monkeypox, não é nada disso, não. É uma visualização para a gente ir liberando dessa apreensão egocêntrica. E depois o caldo vai engrossando. Aí chama os capeta todos. Vem, moçada. Estamos aqui. Entendeu? E depois vem mais pesados ainda. Bem-vindo ao Vajrayana. O pessoal acha que é só ficar rezando um santo bonitinho. Não, meu bem. A gente tem que liberar essa apreensão egocêntrica cheia de desejo, cheia de aversão. E são técnicas, tábeis, meios hábeis para a gente se liberar disso. Tá? Então, vamos lá. O que o Dalai Lama fala, isso que eu estou citando aqui é o que ele dá, tá? Eu fiz um extrato do texto. O que ele vai falar? O amor imoderado ao ego, ao nosso corpo, centro de todas as nossas preocupações, faz com que a gente mate os seres sencientes, e para o conforto do nosso corpo, tomamos o que não nos foi dado e, para uma satisfação passageira, nos jogamos nos prazeres dos órgãos dos sentidos. Então, olha só toda a tranqueira que a gente arruma para a gente por conta de satisfazer o nosso corpo. O que nós já vimos no domingo passado? Nosso corpo não é nosso, gente, não é nosso, não. É metade mãe, metade pai. Mais os alimentos, a respiração, tudo que a gente recebeu ao longo da nossa vida. E os nossos pais também é metade lá do pai e da mãe deles. Cada um deles. E você coloca isso, toda a árvore genealógica, até chegar lá a nossa Eva, você imagina quantos seres estamos nós aqui. Então, não tem um corpo meu. Metade aqui é Dona Glória e São Luís, entendeu? Metade um, metade do outro, e mais as comidas, a respiração, que eu disse, só isso. Esse é o meu corpo. Aí você vai brigar com o corpo? Aí, igual que a gente fez lá com as emoções, não tem problema nenhum com as emoções, o problema que a gente faz com ela. E o nosso corpo é a mesma coisa que se é uma meditação. É bem do Zen, Não tem nada de errado no nosso corpo. Então, a gente, durante a nossa meditação, e fora da meditação também, oi, corpo, eu sei que você está aí.
sinta a presença dele. Eram várias meditações do Buda, da gente olhar, né? Fazer uma meditação olhando para os elementos do nosso corpo. Não tem nada de errado com ele. E ele é o nosso barco que vai fazer com que a gente atravesse, né, essa existência cíclica e atinja a liberação do sofrimento, o nirvana, o perfeito sublime despertar. Então, não tem nada de errado no corpo. O problema é que a gente mata, a gente rouba e a gente satisfaz os desejos sensuais. Aí, o que a gente faz? Os atos negativos. Aí, volta o karma aqui. Então, esse é o problema da autoimportância. Nós vamos buscar essas coisas todas para proteger, né, para cuidar desse corpo. Não tem nada demais. Você, claro, né, você deve buscar se alimentar adequadamente, mas você come por prazer ou você come para se nutrir? Né? Você dorme porque está, entendeu? Querendo fugir ou está querendo sei lá o quê? Ou simplesmente porque o seu corpo precisa de descanso? Você se exercita, né? O nosso corpo é um corpo de movimento. A gente lá dentro do tempo da caverna que a gente corre atrás dos bichos. Nosso corpo é um corpo, né? É um corpo de movimento. A gente não pode esquecer que a gente é mamífero, a gente é primata, entendeu? A gente é macaquinho, narigudo, mas somos. Isso é uma turma de movimento. Então, são os cuidados essenciais que a gente vai ter com esse corpo para poder, né, ir mais longe com ela. Não vai fazer a entrega aos órgãos dos sentidos e cometer os atos negativos, porque a nossa vida vai ser abreviada. E aí, o que vai? Ah, não, fica para a próxima. Será que a gente vai renascer como humano? Não dá para saber, né? Onde que a gente vai estar, né, no dia de amanhã. Né? Se é no próximo, se vai ser o dia de amanhã ou o próximo mundo. E que condição que a gente vai nascer? Em quais dos 6 reinos? Aqui não tem reencarnação. Ah, nasci como humano, agora já cheguei aqui nesse, eu vou renascer. Não, entendeu? Amanhã você pode estar, né, como eu gosto daquele exemplo maravilhoso, né, no útero numa vaca. Amanhã de manhã, gente. Entendeu? Se não for parar lá no inferno da vida. E aí, tu vai fazer o quê? Tá lá, eu tô aqui no útero numa vaca, o que eu vou fazer? Vai esperar para nascer bezerrinho. E que bezerrinho vai ser? Os bezerrinhos hoje são bem felizes, né? Você vê que a vida dos animais do bezerrinho que nascem, dependendo de onde nascer, vai matar os machinhos, entendeu? Ou vão matar as fêmeazinhas, entendeu? Dependendo do que é a coisa. Não tem boizinho feliz, né? Para boizinho feliz. Os pobrezinhos não tem mais. Então, da gente refletir sobre isso. Outra coisa, né? Deixa eu ver se falei tudo disso. Por conta disso, acumulamos muitos hábitos negativos que nos conduzirão à perda. Que é sofrimento, né? Então, refletir sobre que uso estamos fazendo desse nosso corpo. Aí ele lembra, defendendo o nosso interesse pessoal em detrimento do outro, nosso karma nos leva aos estados miseráveis de existência. Então é o seguinte, já falei aqui, a gente já nasceu, né? Esse sofrimento a gente nem lembra, né? Mas tudo bem, estamos aqui. O que estamos esperando? A velhice, a doença e a morte. Pronto, só isso. Alguns já chegou, né? Uns já chegaram. Ainda estão esperando ainda a doença e a velhice que virá. Se conseguir sobreviver, deixa eu informar que vai chegar, né? Com todos os seus sofrimentos. E aí já constatou a natureza do samsara, que é duplo, impermanente, etc. Então, já que aqui estamos, vamos aproveitar isso, gente, para tornar-se uma preciosa existência humana, que a gente beneficie a nós mesmos, né? E não é com prazeres sensuais, que nós possamos pacificar a nossa mente, ter uma conduta ética e fazer pelo outro. Hoje o que vemos? Um mundo narcísico, um império do reino, um império da indiferença. Esse é o mundo que a gente vive. Né? Se a gente vai buscar assim, olha, mas onde está realmente uma solidariedade genuína, um amor espontâneo? Onde tem? É muito raro, né, gente? É muito raro.
né? Não quer dizer que os grandes benfeitores, aí, Cristiano Ronaldo e Xuxa e tal, que fazem doações e tal, alguns até anonimamente e tal, vão renascer no mundo dos deuses, porque são, né, são doadores e tal. Bom, isso aí pelo menos dizem, né? Mas tem a exposição daquilo ali. Mas quantos fazem realmente no silêncio, sem que ninguém saiba, nem que o outro se sinta ofendido com aquilo ali? E realmente um ato de amor, de expressão. Como eu recebi, está aqui a minha oferenda, vocês estão vendo aqui um envelope, mas não dá para eu pegar. Mas foi minha vizinha, de 5 anos, que fez um envelopezinho. Não sei se vocês estão vendo aqui um rosa, ó, que ela botou toda para a vizinha dela, né? Ela botou um monte de cartãozinho, de coraçãozinho e tal. Um ato espontâneo de uma criança, né? Puro amor, gente. Uma coisa absolutamente pura. Né? E aí eu mostrei para ela, aonde ela falou, mas depois você vai ler? Eu falei, não, já li tudo, já coloquei aqui. Então, um ato desses, aonde que a gente encontra? É difícil. Mas, né, hoje, né, e cada vez mais, nós vivemos num mundo desse império da apreensão egocêntrica, um estado de absoluta indiferença em relação ao outro. Outro dia eu estava refletindo sobre o que a gente fala, né, a prática do amor, a prática da compaixão. Eu acho que é pedir muito para nós, seres humanos. A primeira coisa que a gente tem que aprender é a ter respeito. Se já tiver respeito pelo outro, já tá bom, gente. A coisa está tão difícil, né? Tão polarizada, né? Tantos desejos dos órgãos dos sentidos, que se a gente tiver respeito pelo outro, já está bom. E aí, se desenvolver esse respeito, a gente parte, então, para o amor, para a compaixão, para a equanimidade. Mas mais respeito, por favor. Tá? Porque é isso que o mundo está precisando agora, né? Os outros são diferentes, o mundo é diverso. Então, se a gente já começar esse início da igualdade, já vai preparando a gente para as demais etapas. E o Dalai Lama segue, né? É sacrificando o nosso bem-estar em proveito do outro, abandonar tudo para que eles sejam felizes, né? Obteremos toda a felicidade e perfeição. Aquele que faz prova de humildade em todas as situações nascerá nos reinos superiores. Nós vamos ver isso, né, nas estrofes que o Shantideva vai ler. Sacrificando o nosso bem-estar em proveito. Então, dana, né, generosidade, não é só, vou dar uma coisa aqui, né, uma roupa velha, uma coisa. Oferenda, lá desde os tempos, ser super bem estudado pelas tradições que estudam isso, né, pelo conhecimento, oferenda, lá, gente, lá desde o começo, em várias tradições, oferenda é sacrifício. A gente está abrindo mão do nosso alimento, abrindo mão de uma noite de sono para poder dar para o outro. Né? A gente sabe, né, as traduções que são feitas, né? A pessoa olha, né? Teve uma coisa interessante que aconteceu durante o retiro. O Lama tinha os textos todos traduzidos no francês e precisava colocar na língua que nossa amada língua portuguesa, que as pessoas sabiam, né? Os demais membros. Então, quem sabia francês era eu e o Lama Trinlé. Então, o que o Lama Trinlé fazia, né? Dava metade do texto para um e metade do texto para o outro. E aí depois, né, o Patrick, nosso intendente, através, né, colocava no pendrive, e aí ele colocava lá e a gente trocava, um fazer revisão no texto do outro, né? Porque o Lama quis fazer essa coisa para que o texto fosse revisado. Então, eu sempre estava traduzindo e revisando os textos. E aí teve algumas vezes, né, que o Lama deixou o texto para a gente traduzir, era um texto grande, né? E aí, no dia seguinte, tocou lá o sininho, tem, né? Porque era lá na de câmera, né? Eu falei, o que o Patrick está deixando aí? Não é dia de entregar compra nem nada. Eu falei, vou aproveitar lá e colocar o texto, né? Que eu já
já traduzi, já vou colocar, porque assim, né, o Dreamer já revisa para mim. Quando eu chegava lá, o que era? O pendrive dele, né, que aí vinha numa bolsinha vermelha. Tanto que essa bolsinha vermelha ficou famosa. Qual foi meu primeiro pensamento? Falei, já sei, virou noite também, você, meu amigo. E isso aconteceu muitas vezes, né? Porque todos os textos estão, né? Todos os textos do Retiro já estão na amada língua portuguesa. Então, mas foi a primeira constatação que eu vi, porque não tem tempo no Retiro para traduzir. Então, é isso. Isso é uma coisa que aconteceu no Retiro, gente. Mas todos os textos que vocês veem, né, no nosso site, são muitos, né? Foram horas que as pessoas abriram mão delas. Abriram mão do sono, abriram mão de alguma coisa para oferecer para as pessoas. E está lá no site, gratuito, e tudo. Então, oferenda tem esse sentido do sacrifício, que é isso que o Dalai Lama vai trazer aqui, ó. Sacrificar nosso próprio bem-estar, né? Abrir mão. Isso o Lama Trileme fez várias vezes, abrir mão do meu alimento para dar para o outro. Já contei, né, para algumas pessoas essas histórias várias vezes. Né? Abre mão. Certo? Não tem problema não, um jejumzinho não vai matar ninguém. Entendeu? Mas abre mão. Então tem esse sentido, né? Porque se a gente fica só, não, isso aí é pouquinho, né, que me sobra. Eu estou abrindo mão só do quê? Entendeu? Não é nada. Tem esse sentido, tá? E volta aqui, pela minha experiência, do que eu vi, entendeu? As pessoas que abriram mão, o resultado que tiveram, as que não abriram mão, o resultado que tiveram. É simples assim. E dá para ver, tá? Não é nada assim estranho, não. Dá para ver. A gente vê o resultado da prática, né? A pessoa está mais generosa, né? mais amorosa, mais compadecida. Esse é o resultado da prática. E aí, como último ponto, né, desse livrar-se da autoimportância, Dalai Lama vai dizer, é uma pergunta, né? Qual é o maior demônio do ser humano? O que ele vai dizer? É o amor que ele tem a si mesmo. Todas as catástrofes, todas as dores e perigos vêm do apego ao eu. Ponto. Esse é o maior demônio. Mas nós, confortavelmente, ficamos achando que o demônio está lá fora, que é o bicho ruim, que é a energia ruim do outro. Não tem energia nenhuma, gente. Não tem, até hoje, tudo que eu li no Dharma, não tem uma palavra falando de energia. Nós, brasileiros, costumamos a fazer sincretismo religioso. Entendeu? Quem de nós não foi numa igreja, num terreiro, né? É brasileiro isso, e eu acho maravilhoso. Né? Vai ouvir o pastor, eu gosto muito do pastor Monteiro, gosto muito dele. Sou certa na cabeça, ajudo tantas pessoas. Isso é coisa nós, brasileiros. E eu, assim, acho top. E não tem problema, tá? Quando a gente toma refúgio, está lá no texto da liturgia, que não tem problema você frequentar outros lugares. Né? Eu cansei de levar o Lama Trilha lá no Vale do Amanhecer. Ele gostava muito lá de pegar consulta lá com os caboclos, preto velho e tal. Não tem problema nenhum. Né? A gente vai lá. Gente, é verdade, é isso. Né? Vamos lá, Vale do Amanhecer. Vamos, Vale do Amanhecer, vamos lá. Até uma vez ele me fez pegar uma consulta lá. Mas, enfim, não tem problema nenhum. Eu fui com ele, Seixinoe, foi tudo que eu posso imaginar, Lama Trilha queria ir, entendeu? Então, vamos ver e tal, igreja, então, não tem problema nenhum, entendeu? Aqui é a disciplina nossa da nossa mente, porque a gente não pode embolar esses meios de campo todo. Aí é ruim, porque aí você faz o secretismo religioso, que é péssimo. Aí você esquece, aí coloca, não, né? Teve uma vez uma pessoa, gente, a gente ganha pouco, mas se diverte, que falou assim, não, mas você não podia fazer previsões astrológicas. Mas eu não sou astróloga. Não, mas você não pode fazer assim, umas previsões para o ano novo?
não tem esse poder, não. Mas é porque ainda misturou com outra coisa. Está lá, na medicina tibetana e tal, tem uns aspectos lá da astrologia. Mas eu não sou médica tibetana, né? Mas a pessoa mistura o meio de campo. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa ver o Dharma mesmo. Que o Buda falou, não tem nada de negócio de energia lá. Então, a gente tem que ver que o nosso demônio somos nós mesmos. Entendeu? Nós. É ele que faz a gente sofrer nessa vida e nas outras. Então, muita atenção. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Tá. Então, vamos lá para o nosso Shantideva. Que é tudo isso que a gente já falou aqui. Então, ele começa, né? Livrando-se do amor próprio e da alta importância. 121. Por apego ao meu próprio corpo, fico amedrontado na mínima situação, né? Pequenos encontros. Quem não consideraria como inimigo esse corpo que provoca tanto pavor? É aquilo que eu falei lá. O corpo é um veículo para a gente atravessar esse oceano do sabe. Então, os atos negativos e os atos positivos. É isso que nós temos que ver. Porque se nós deixamos esse ato, esse corpo, deixá-lo envolver pelos atos negativos, vai sofrer. Né? Quem passou a vida inteira comendo besteira, entendeu? Está agora com as artérias tudo entupido. Não precisa complicar muito isso. Basta ver. Nessa vida. Já sabia. Não, mas é gostoso, né? Ah, pronto, agora tá feia a coisa aí com a sua carótida, entendeu? Vai fazer o quê agora? Só quando arrumar um outro corpo. Tem como. Tem os tratamentos, tá, mas nem tudo se resolve, entendeu? Então, isso aqui, ó, ele é o nosso inimigo, porque se a gente cometer os atos negativos, o resultado vai ser o sofrimento. E aí, nos comentários, que são aqueles mesmos 5 textos que a gente está usando lá, ele vai falar: o mito dos infernos provém de um grande apego ao eu. Tá? Então, reflitam muito sobre isso, sobre o apego que a gente tem ao nosso corpo, tudo que a gente faz para proteger e para dar prazeres a ele, que vão nos conduzir para o inferno. Aí o camarada vai parar lá, chegou aqui por quê? Quem foi? Quem produziu isso? Foi Papai Noel? Foi Deus? Não, foi tu. O ensinamento do Buda é ensinamento da responsabilidade. Mas vai se queixar com quem? Quem te colocou lá? Você mesmo. E aí ele segue, 122. Buscando meios de aliviar a fome, a sede, o frio dos nossos corpos, matamos pássaros, peixes, caças, né? Animais selvagens, né? E nos escondemos nas estradas em emboscada para roubar as pessoas. Então, olhem só, quer dizer, faça uma meditação analítica por conta de proteger o nosso corpo e dar prazeres a ele. Quantos atos negativos nós produzimos? Produzimos o nosso próprio sofrimento. Vocês estão vendo por que todo o ensinamento da Dalai Lama inicial é importante para a gente compreender isso? Porque senão a gente pega assim, a história buscando meio de aliviar. Mas é isso. Quantos que a gente mata? Mata para comer. Precisava matar tanto? Sabe? Quantos que a gente maltrata? Não, mas eu falei, entendeu? Aí a pessoa diz, né? Falou palavras ofensivas, mas falei. Pronto, não levei desaforo para casa. Deixa eu falar, né? Seu sofrimentozinho está guardado para você. Então, nós precisamos realmente ter cuidado com isso. E um dos comentários fala, né? No Mahayana, todos esses atos, né, negativos não se cometem por respeito. Olha aquilo que eu falei lá anteriormente. Por respeito ao outro. Por respeito ao boizinho, à galinha, ao franguinho, aos camarõezinhos, entendeu? A gente não mata. Por respeito ao outro, a gente não conta mentira. Por respeito ao outro, a gente não diz palavra ofensiva. Por respeito ao outro, a gente não tem cobiça. Não tem malevolência. Não sei lá. Então, por respeito. Então, o respeito é a base.
né, da ética dentro do Mahayana, né? Isso que eu ia falar, já falei, cometemos muitos atos negativos para satisfazer o nosso corpo. 123. 8 dharmas mundanos. Por causa do ganho das honras, chega-se até mesmo a matar o pai e a mãe, ou roubar os bens das 3 joias. Devido a isso, eles queimarão no inferno de Aviti, né, o tormento incessante. E aqui o Shantideva está falando das histórias, né, do rei Ajatashatru e do rei Dayana, né? Que o rei, essas são 2 histórias assim bem longas que eu só vou trazer aqui a lembrança para vocês. Esse o Ajatashatru, é porque tem trá, né? Meio trava-língua aqui. Ele era filho do Bimbisara e ele prendeu, e tem outras, né, outras versões que ele matou o próprio pai para ele se tornar um rei muito poderoso e tomar vários reinos, né, de toda a região, né? Aí fala de Sali, Pataliputra e o rei de Kosala. E ele inventou armas, é bem interessante essa parte, as armas que ele fez, né, para ajudar o exército dele a derrotar as pessoas. Então, a pessoa prendeu ou matou, em outras versões, o próprio pai para poder ter ganho, honra, fama, né? Que está lá nos 8 dharmas mundanos, né? E o outro personagem é o Udayana, que ele vivia no rei de Kaushambi. Então, o Udayana foi o seguinte, ele vivia lá nesse reino e a esposa dele era uma discípula do Buda. E ele não queria, né? Porque ele não seguia o Dharma. E aí ele quis matar a esposa, né? E aí ele pegou um arco e flecha lá, pegou para matar a mulher. Aí a seta deu 3 voltas em torno dela, não a atingiu e voltou para ele e o matou. Então, são exemplos, né, que conta que são essas que o Shantideva faz referência aqui. Então, para ter ganhos e honras, né, e ter uma supremacia em relação ao outro, chega-se até mesmo a matar pai e mãe. Na nossa sociedade, a gente não vê muito isso, porque, enfim, tem toda a regulação social para isso. Mas tem pessoas que, de vez em quando, matam aí o pai e a mãe ou matam os 2, né? Mas isso por quê? Porque estavam querendo ganhar alguma coisa, né? Isso fora dos maus tratos que acontecem e tal, pessoal, para pegar como é, aposentadoria, essas coisas assim. Bom, mas, enfim, se a gente chega a matar pai e mãe, imagina as barbaridades que somos capazes de fazer. E o Shantideva segue, 124. Que sábio poderia desejar esse corpo, protegê-lo e honrá-lo? Quem não veria como inimigo, quem não o desprezaria? Volta lá a história de satisfazer o nosso quantos atos negativos que a gente comece, né? E nos comentários é dito, né? Os prazeres, as roupas, as comidas, né? A busca dos prazeres, né? O elogio. Isso, por conta disso tudo, a gente pratica muito ato negativo e a gente está cavando nosso próprio precipício aqui para ir parar nos infernos. Nós mesmos, né? No comentário é dito, né? As pessoas com tanto medo de sofrer chegam a matar e cometer uma infinidade de atos negativos, né? Mas essas tendências autoprotetoras são perigosas e nos conduzem aos mundos inferiores. Então, gente, olha aqui o karma, entendeu? Que a gente precisa praticar, né? Precisa realmente agir de uma maneira ética como base. E segue aqui, 125, né? Aí tem aqui é uma refutação que vai surgir, né? São duas refutações e a base filosófica por trás. A primeira é: se fosse uma doação, o que restará para o meu prazer? Tem gente que pensa isso, hein? Não pensa? Se eu fizer uma doação, vai tirar de mim. Não é isso? Aí o que vem a filosofia nos dizer? Este pensamento interessado é o caminho dos demônios. Gente, né? Você doar, entendeu? É doação tua.
entendeu? Não vai te fazer falta. E a gente não pode esquecer que isso aqui é o caminho do Bodhisattva, é o caminho do despertar. Então, bem-vindas todas as adversidades, né? Tomá-las realmente como vida. Então, não vai te fazer falta, porque você está... O grande investimento, né, colocar essa palavra, é realmente despertar. Então, esse pensamento, né, de achar que o que restará para o meu prazer é o caminho dos demônios. Está no texto raiz de Shantideva. E aí, outra frase, né, também, que vem a refutação, que as pessoas dizem, né? Se eu usufruir desse, né, se eu usufruir desse alimento, né, ele fala só usufruir, né, mas para colocar aqui um elemento, não restará nada para dar ao outro. Isso aqui é o sábio que fala. E aí vem a filosofia, né? Este pensamento é o caminho dos devas. Então, esse é o pensamento do altruísmo. Lembra lá? O altruísmo é a causa do despertar? É isso aqui, ó. Se eu usufruir desse alimento, dessa noite de sono, não restará nada para dar aos outros. Porque aqui a gente está colocando, pode esquecer que isso aqui é uma comunidade monástica, as pessoas não tinham nada mesmo. Mas é assim, a gente vai abrindo mão. Ah, mas será que se eu der, vai voltar para mim? A gente quer satisfazer o corpo, entendeu? Abre mão, abre mão, abre mão. É assim que a gente vai, né? E aí tem a historinha do Brahmadana, né? Essa historinha do Brahmadana é bem interessante, que ilustra, né? Esse rei Brahmadana, Brahmadana, Dana é generosidade, né? E esse rei vivia lá no reino dele, estava 12 anos na maior fome possível, né? Não chovia nada, então não houve produção de colheita nenhuma e tal, e as pessoas estavam passando muita fome no reino inteiro. E aí, lá, a situação estava tão difícil que ele falou, olha, eu vou abrir mão dos meus alimentos também, aqui da minha família e tal, para compartilhar com todos. E aí sobrou lá um tonel lá de cevada, né, que era o último, e aí o que ele fez, esse rei Brahmadana? Ele pegou e deu para um Pratyeka Buda, que era um praticante. Deu uma de sucacide, né, e deu lá o último pó de arroz na família dela. Ele também deu esse tonel de cevada, né? E as pessoas, ai, poxa, mas é o último, né? Você vai dar? Ele falou, é a minha oferenda lá para o Pratyeka Buda, que era o que tinha lá na época, né? Os meus discípulos do Buda, os Shravakas e os Pratyeka Buda. E aí o que aconteceu? O mérito disso, porque ele deu o último alimento. Tipo assim, o pessoal vai passar fome, mas eu vou dar o último. O que aconteceu? A partir dali começou a cair uma chuva e o reino começou a produzir, a ter colheitas e tal, e nunca mais houve fome então, nesse reino. Isso vem com muitas tradições, né? Ao longo de várias tradições budistas, esses exemplos, né? Teve um monastério também que esse foi no Tibete, que estavam passando uma fome terrível e tal, e aí eles foram lá perguntar lá para o abade, o que a gente faz, né? A fome, não tem o que comer realmente, né? Porque o Tibete, vocês sabem que a terra é muito dura e tal, não produz nada. Aí o que o abade falou? Construa uma estupa. E todo mundo, como assim? A gente não tem dinheiro para comer, né? Como é que a gente vai construir uma estupa? Aí eles fizeram lá um sacrifício colossal, imenso e tal, construíram a estupa, começaram a fazer circunambulações na estupa, aí o que aconteceu? Acabou o período de fome, né? Mas é essa história de, olha, está faltando, entendeu? Pega o último que faz e faça a oferenda, né? E aí o Shantideva segue, né? No 126. Se prejudico os outros por egoísmo, né, em nome do ego, sofrerei tormentos nos reinos inferiores. Se me prejudico por altruísmo, né, para o bem dos outros, minha felicidade será perfeita. Então, isso aqui é o caminho do altruísmo, quando a gente abre mão da gente mesmo para poder cuidar do outro. Aí que tá, gente. É nesse processo que a nossa apreensão egocêntrica vai se dissolvendo. Que enquanto a gente está fazendo, até praticando o Dharma para ter o bem-estar, né? Para ter alguma coisa, para ter prosperidade, para arrumar menino, não está servindo para nada, não, gente.
Não vai desembarcar dessa vida, ó, zero, entendeu? Se a prática não está servindo, né, para eliminar a sua apreensão egocêntrica, ela é absolutamente inócua, né? Como eu já falei anteriormente aqui, não tem nada demais, né? Que a grande maioria das pessoas que estão no budismo é simplesmente para ter um bem-estar, uma coisa bonita, colorida, brilhante, ttt. Tá bom, gente, porque o samsara é pesado mesmo, mas você passa lá meia hora distraído, entendeu? Com a sensação de bem-estar, tá bom também, porque a barra é pesada mesmo, entendeu? Agora não vai progredir nada, não vai acontecer nada. Mas aqui é a meditação que faz o Bodhisattva, né? Então, se me prejudico, né, como é dito no comentário, se eu aceito danos por altruísmo, minha felicidade será perfeita, porque a apreensão egocêntrica está sendo dissolvida. Né? E não é para ter arrependimento, né? Tipo assim, eu fiz isso, agora estou arrependido. Dei minha comida, né? Tem um negócio antigo, como é que a minha avó falava? Quem dá o que tem, a pedir vem. Que antigamente tinha isso, né? Não é esse o pensamento, né? Realmente, se a gente abre mão da gente mesmo, esse é o caminho para a nossa felicidade. Esse é o caminho para nós dissolvermos nossa apreensão egocêntrica. E o Shantideva segue, né? Aqueles que desejam dar importância a si mesmo, né? Ter essa supremacia de si, renascimentos inferiores, né? Terão renascimentos inferiores e serão feios, estúpidos e ignorantes. Coisa, né? Então, o caminho da apreensão egocêntrica, né, do culto da alta importância, a supremacia do eu, né, do si, nos conduzirá a essa coisa toda aqui. Isso é a lei do karma, isso, né? Os renascimentos inferiores, 3 gênios inferiores, isso aqui fez estúpidos e ignorantes. Quem quer isso? Ninguém quer, né? Então, vamos criar as causas para o fim desse sofrimento. Mas se transferem esse desejo para os outros, eles terão renascimentos superiores e receberão honrarias. Tá? E não é, gente, aqui não é a lei da recompensa, não, tá? É simplesmente o ato e o fruto, tá? Quer dizer, não, eu quero um reino superior, então eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Não é somente as maquinações da ignorância, não. Simplesmente a liberação da nossa apreensão egocêntrica e cuidando do outro. E o Shantideva segue, né? Por escravizar, explorar os outros, né? ou forçando-nos a nos servir, terei a experiência da servidão. Mas se trabalho para o bem dos outros, terei acesso ao poder e à opulência. Isso tudo aqui é lei do karma, que está lá muito bem descrito, lá no Rameta Preciosa Liberação, a consequência dos atos. Então, tudo que a gente faz com corpo, palavra e mente tem uma consequência. Tudo, tudo. Lavar uma caneca, qualquer coisa que seja. Comer um alimento, tudo. Prato. Não, qualquer ato que a gente faz tem consequência. E não é para ficar com medo, né? Porque tem gente que tem medo. Não quero parar no inferno, então vou fazer uma coisa aqui para ter. Não é isso. Tá? Não é isso. Simplesmente vá liberando da sua apreensão egocêntrica, né? De querer as coisas para você, e cuide do outro, sem interesse nenhum. Né? Não é uma negociação, um santo que você está fazendo uma negociata qualquer. Não, esse mundo corrupto é o nosso sansarão, apesar que todo mundo aqui conhece. Basta abrir os jornais para ver a situação. A gente não pode transpor, né, esses 8 dharmas mundanos aqui para a prática do dharma. Já chamei a atenção a respeito disso. Para ser elogiado, para ter isso, para ter aquilo outro, né? Para pensarem bem de mim, né? Para fugir da perda, da desgraça, da doença. Não é isso. Dharmas mudando é samsara. Aqui é o outro caminho. Num comentário é dito, né? Desejar somente o bem para mim, desejar para mim somente o melhor e usar os outros para o meu benefício é o caminho do sofrimento. Então, o quanto que isso é outra coisa na nossa sociedade individualista, entendeu? A instrumentalização que a gente faz dos outros, que é a tal da manipulação, que faz tempo que a gente faz isso, né? Manipular os outros para conseguir o que quer.
é o vendedor lá, põe um brinde só para você comprar mais. E todas as coisas, que está aí a propaganda toda para fazer a gente consumir mais, né? Que é a instrumentalização. E aí nós estamos distraídos, bobos, que estamos caindo na história. Não, mas agora tem um telefone celular maravilhoso, 5G. Sei para quê? Mas já tem gente já desaforada para ter o tal de 5G. Mas vai fazer o quê com isso? Deixa sossegado lá, entendeu? Ah, mas tem que ter, vai ter que ter. O que vai fazer, pessoa? Entendeu? A sua vida depende disso. Mas é essa coisa da instrumentalização, né? E é só isso, né, que tem de comentário. 129. Toda felicidade nesse mundo, qualquer que seja, provém do desejo de ver os outros felizes. Todo sofrimento do mundo, qualquer que seja, provém do desejo de ver a mim mesmo feliz, né? Desejar o bem somente para mim mesmo. Isso aqui é assim, tipo, resumo da lei do karma, tá? Então, sem interesse nenhum, né? Fazer isso para obter aquilo outro, né? Eu lembro do meu filho pequenininho, bem bebezinho, quando ele começou a comer, né? Tinha aquelas mesonas, gente, isso aqui é anos 80, não sei se hoje ainda é isso. Aí, para comer, tinha um carrinho de borracha, que eu botava assim na mesa, né? Porque aquela estava naquela etapa, assim, né? De criança pegar comida e distrair, botava o carrinho dentro, carrinho de borracha, não tinha problema botar dentro da comida, ele botava dentro da comida, passeava e pegava a comida e assim e tal. Aí ele descobriu que um dia ele podia tirar o carrinho, né? Pegava o carrinho, né? Cheio de comida atrás e jogava no chão. Aí eu pegava o carrinho e botava em cima né, do cadeirão dele lá. Aí ele pegava aquilo ali, jogava de novo. Aí eu pegava e botava de novo ali para ele. Ele patinava ali no feijão, na abóbora e tal, jogava de novo. A criança tinha 6 meses. A gente aprende precocemente, lembra que a gente falou domingo passado? Como é que as coisas funcionam? A gente faz isso e obtém aquilo outro, né? Assim, essa é a mentezinha infantil. Ah, fazendo isso, tem aquilo outro. Nós precisamos abandonar essas maquinações da ignorância. Mas realmente ir abrindo o nosso coração e fazendo o bem do outro. Né? Primeiramente, respeitando-o e, posteriormente, o amor, né? A compaixão, a equanimidade e a alegria na prática da virtude e todas as paramitas. Num dos comentários é bem interessante que ele lembra aquela história do feitiço do tempo, a história do filme, né? Que o rapaz lá, aquele que ele acorda todo dia de manhã e é o mesmo dia, né? E aí eu vi esse filme há muito tempo atrás, e, enfim, mas é um exemplo que num dos comentários é dito, né? Que ele sabe o que vai acontecer e ele tenta várias maquinações, né, para tentar ajeitar as coisas para que tudo acontecesse do melhor jeito possível, né? E é somente quando ele se libera, né, dessa instrumentalização, dessa maquinação, dessa manipulação do cotidiano dele, que ele se livra, então, de todas as frustrações que deram nas várias situações e do descontentamento dele, né? Quando ele se liberta, né, de querer fazer as coisas de uma determinada maneira para poder ter um objetivo, somente quando ele liberta disso que ele consegue ser feliz. Eu até pensei para a gente, deixa eu ver, para eu ver o filme e tal, mas realmente a semana foi bem puxada por aqui, não deu para eu ver o filme, né? Aí no comentário é dito, né? Quanto mais beneficiamos os outros, mais a felicidade chega no nosso caminho. Pronto, esse é o caminho do altruísmo, como disse o Dalai Lama. E aí o 130, que é o último que eu reservei para hoje para vocês. Nenhuma necessidade de dizer mais. Os seres pueris, né, imaturos, ignorantes, ordinários, agem para o próprio bem. Os munis, né, os budas, os despertos, trabalham sozinhos para o bem dos outros. Veja a diferença entre os dois. Então, nós, quando estamos lá no cultivo da nossa
apreensão egocêntrica, trabalhamos para o nosso próprio bem. Está vendo aqui quando a gente instrumentaliza o Dharma para ter benefícios próprios? Vou fazer isso para ter prosperidade. Eu vou ter isso. Não, gente, é outra coisa. Tá? Aqui é trabalhar sozinhos para o bem dos outros. Essa jornada é uma jornada de coragem, de perseverança e profundamente solitária. Nós temos a companhia da Sangha, mas a prática é pessoal, é secreta. Então, é preciso, assim, é bom a gente ter a Sangha, né? Assim, vamos receber. Mas é um caminho profundamente solitário, gente. A gente toma conta da nossa própria cabecinha, entendeu? Que não funciona direito. Nossa mente aqui tem muitos probleminhas, não é à toa que o samsara, né, não tem fim. Nós precisamos deixar as nossas emoções todas irem, né? Deixa partir tudo. E acolher os pensamentos positivos, que a gente vai gerar as palavras positivas e as ações positivas. E assim nós vamos construindo, né, posso usar essa palavra, a nossa própria felicidade nessa vida e nas futuras, né, criando causas para que a gente atinja o perfeito e sublime despertar. Tá? Então, é isso que eu preparei hoje para vocês. Tem muito conteúdo, eu fiz, né, com de hábito, assim, referência a muitos ensinamentos essenciais, básicos. Então, eu espero que, né, que quem já sabe, dá uma revisada nisso, né? E quem está vendo pela primeira vez, veja isso tudo, porque isso é a base do nosso caminho. Senão a gente faz uma abordagem errada do Dharma, né? Transpõe, faz as interconexões com outras coisas e a gente não vai obter fruto nenhum. Esse é o caminho correto que o Senhor Buda ensinou para a gente. Tá bom? Alguma pergunta? Algum comentário? Tá, se ficou alguma coisa, né, vocês podem me procurar depois para fazer alguma pergunta, tá? Gente, quando a gente indica a bibliografia, não é para a gente ficar... Eu estou aqui para fazer resumo de livro, não. É para que vocês realmente se apliquem no estudo, né? Porque isso aqui é só a primeira etapa, etapa To, né? Etapa San e Gon é com vocês. Então, aproveitem esse tesouro maravilhoso que o Buda e o Shantideva e o Dalai Lama todos colocaram para a gente, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente dedica os méritos, né? Para que realmente a gente possa, a cada vez mais, beneficiar todos os seres, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.